Olá, meus queridos internautas. Muito boa noite. Hoje é 7 de fevereiro de 2022. Então, meus queridos, estamos iniciando a nossa live. Estamos iniciando a nossa live hoje e quero enviar para vocês um grande abraço para todos vocês que continuam aqui conosco. Mas o nosso abraço especial vai para Raquel Santana, lá de João Pessoa. Raquel, muito obrigada pelo apoio que você vem dando, e eu já explico que apoio é esse. E também pela Márcia Ror, lá do Rio Grande do Sul. Vamos realizar um encontro de mulheres, patrocinado pelo IBC, Instituto Brasil Conservador, aqui na cidade de Campinas, no dia 12 de fevereiro, das 14 às 17 horas, vai ser lá na sede da empresa Telecom. E essas duas guerreiras estão dando um apoio muito grande para esse evento. Eu espero que as mulheres conservadoras estejam conosco, porque vai ser, na verdade, mais um debate. A nossa palestrante vai ser a Simone Santos, né? E a Simone é do movimento Artigo 1 de São Paulo. Muito bem, meus queridos. Então, como sempre nós fazemos, não somos analistas literários, apenas leitores, e estamos lendo esse livro aqui maravilhoso, né? Introdução à Nova Ordem Mundial. Estamos no capítulo 8. E nós vamos hoje tentar ser um pouquinho mais rápido, porque a gente quer encerrar o capítulo 8, se Deus quiser, hoje, né? Então, meus queridos, vamos lá. Na nossa bancada, nós temos o Guilherme e a Dani. E eu vou passar imediatamente a palavra ao Guilherme, e ele vai comentar alguns subtítulos. Então, amado internauta, uma noite maravilhosa para você hoje conosco, ok? Eu espero que vocês gostem dessa live. Guilherme, é com você. O primeiro Olá, tópico boa noite, é... boa noite. Pode falar. Boa noite, Dani, Claire. Internauta, muito obrigado mais uma vez. Nós já abrimos, então, o subtítulo com o vulgarizar e emburrecer, né? É um título bastante sagaz, né, que o Alexandre traz, eu acho até engraçado, também triste, mas eu acho engraçado. E ele traz que há um trabalho sistemático da vulgarização. De que forma? Através daquilo que a gente já estudou em outros livros, que é a revolução cultural, né? Então, pelos meios culturais, pela mídia, pelo cinema, pela literatura, essa vulgarização, e também pela música. E ele traz com ênfase a música. E eu acho que o Brasil é o maior exemplo disso, de que a música, ela ficou não só mais pobre, mas muito mais vulgar. Então, a gente tem pornografias em forma de música. É literalmente isso. E eu triste, trabalho muito triste. Muito triste. E eu trabalho na área de eventos, e alguns eventos infantis, e eu vejo em festas infantis tocar funks com teor sexual, e as crianças dançando, e ninguém predispondo a tirar ou trocar a música, ou ficar indignado. Então, é algo que já está no imaginário do brasileiro, né, da população mundial, porque isso é um fenômeno mundial, mas no Brasil com muito mais ênfase, né? Não existe mais esse espanto de uma música citar órgãos genitais, práticas sexuais. Então, o Alexandre traz que, a partir do momento que há uma agenda sistemática, através de atos nessas mídias que eu falei, literatura, a parte literária, a parte musical, a parte cinematográfica, você, vulgarizando, acaba emburrecendo aqueles que consomem isso, né? E aí isso já faz um link com o próximo subtítulo, que infantilização da sociedade. Ele traz que, a partir do momento que você infantiliza, e aí esse termo infantilizar não se prende exatamente à faixa etária,
quando ele fala infantizar, ele fala em também emburrecer. Porque não que uma criança seja burra, mas ela é desprovida de vários estudos, ensinos, né, experiências. Então, uma pessoa mais jovem, quanto mais jovem, mais sem experiência, mais vulnerável e mais sem nenhum uma base teórica no que se prender. Então, uma criança, ela quer saber de brincar, comer, dormir, e aí que está o risco, porque você infantilizando uma sociedade, e quando ele fala infantilizar, mais uma vez eu enfatizo que é emburrecer também, não só prendido à faixa etária, você faz com que eles fiquem mais propensos a planos ditatoriais, entre eles a nova ordem mundial, o comunismo, socialismo e todas essas formas totalitárias de poder. Então, se você não tem com que se prender, você não tem com que comparar, você, por exemplo, tem a linguagem, né, que a gente abordou no capítulo, ou melhor, na live anterior, onde a gente falou que a linguagem está sendo minada e destruída. Se você não tem com que se expressar e com que falar, você não tem como pensar. Então você vai ficando preso dentro de uma caixinha, onde você não consegue externar o que você quer falar, porque você já esqueceu, desaprendeu, ou não pode falar porque está proibido falar, e com isso a gente vai ficando mais pobre, mais vulgar e mais propenso a esses planos ditatoriais. Então é esse o contexto que ele traz a infantilização da sociedade. Então não é algo orgânico que vem ocorrendo, é um plano sistemático onde a nova ordem mundial, que é a questão aqui abordada, traz como uma das suas agendas para facilitar a sua instauração do poder, né? O poder da nova ordem mundial. Guilherme, eu queria só ler uma partezinha, por favor, mesmo do livro, porque eu gostei muito desse início aqui. O Alexandre Costa, ele coloca a infantilização ou imbecilização da sociedade, a meu ver, né, então, na opinião do Alexandre, tem o objetivo de facilitar o domínio sobre personalidades inseguras, medrosas e covardes, que serão o padrão da nova ordem mundial. Observem. Então, pessoas inseguras, a gente tem visto aí vídeos de jovens de 23, 25 anos, de uma insegurança assim, assustadora, não é? A gente vê, eles vão tomar vacina e dão um show de medo, de pavor, pior do que uma criança, é uma coisa assim realmente assustadora. Ele vai lá com a camiseta, ele não, né? Mas o camarada começa a suar, começa a gritar, um até chama pela mãe, e jovens de 25, 26 anos, 22, a postura é pior do que realmente uma criança. Então, e aí ele coloca, indo mais fundo, é possível afirmar ainda que habituar o povo a ser tratado como criança desarma uma futura resistência contra as sanções cada vez mais restritivas que vão sendo impostas visando a implantação desta ditadura mundial totalitária. Gente, é assustador, não é? Pode continuar. E aí, como ele aborda também o cinema, eu queria entrar especificamente nesse campo. Assistindo um documentário recentemente, eu vi que Hollywood, que hoje é extremamente progressista, que é extremamente pró-China, que é extremamente progressista, no sentido negativo da palavra, e a gente sabe quem são as personalidades que ali estão em Hollywood, são pessoas que apoiam o presidente Biden, que foi contra o presidente Trump, então a gente sabe qual é a ideologia de Hollywood. E isso era completamente o oposto do que ocorria na década de 50 e 60, a época de ouro do cinema americano, onde havia, olha só, para espanto de todos, eu desconhecia isso, uma bancada católica que aprovava ou não os filmes que eram produzidos. Então, nos Estados Unidos, na década de 50, havia uma bancada formada por
integrantes da Igreja Católica, e aí a gente fala cristão de uma forma geral, mas ali tinha os católicos integrando o comitê, que aprovavam, palpitavam, criticavam, sugeriam aos filmes que eram na época. O cristianismo ele foi perdendo espaço nas sociedades mundiais e os Estados Unidos aprova disso. E hoje a gente vê o quê? Filmes completamente apoiando nitidamente, explicitamente a violência, o uso de drogas, o sexo indiscriminado, todas essas ideologias que vão minando a sociedade por dentro e a destruindo, né? Então, uma sociedade dividida, e aí que entra também a parte a parte racial, que os Estados Unidos têm muito forte e o Brasil não tem tanto, né? Deixa eu só fazer uma pequena parte, Guilherme, na parte de cinema. Eu assisti ainda recentemente algo sobre os heróis, né? Os heróis que a gente tinha, eles estão sendo substituídos por mulheres, né? O 007 é uma mulher, o Homem-Aranha, se não me engano, também vai ser uma mulher. Então, o analista dessas histórias em quadrinhos, ele diz o seguinte: a esquerda, o que ela faz? Ela não traz coisa nova, ela tenta destruir o que existe, né? Então, o Batman, né, que era o herói, o Capitão América, que eram verdadeiros heróis defendendo, não, agora são mulheres. Então, eles não trazem novos heróis, eles querem destruir esses heróis. Olha que coisa bastante interessante, é para a gente pensar, né? E só terminando essa parte aqui da infantilização, o Alexandre ainda coloca, né? Um povo infantil passa a depender do Estado como depende de um pai. E como o Estado será sempre representado por aqueles que detêm o poder, estes passarão a ocupar o lugar da família, que o próprio Estado tratou de destruir. Está aí a razão desse incentivo à destruição da família, por um lado, e, por outro lado, o paternalismo das cotas, das ações afirmativas de que tudo se faz para tornar o cidadão cada dia mais dependente, né, do Estado padrasto. Eu tinha que fazer essa colocação aqui, né, porque estava me dando coceira no ouvido. Mas pode continuar, Guilherme. A vantagem que nós temos é de ler todo o livro, porque ele é tão né, específico e as palavras são tão bem escolhidas, é tão bem escrito que dá vontade de ler. Mas muito obrigado pela contribuição. Só completando o que eu vinha falando, é que a Clara ela trouxe a questão do gênero, a questão do sexo, na parte do cinema, onde os personagens sempre tradicionalmente masculinos são trocados pelos femininos. Também, como eu estava dizendo, existe, principalmente nos Estados Unidos, uma bastante acentuada, e no cinema não é diferente, né? No cinema eles querem trocar personagens tradicionalmente brancos por negros para exatamente isso, gerar discórdia entre a sociedade. Então, o que o comunismo, o que Marx no Manifesto Comunista, o que esses globalistas que querem a nova ordem mundial querem? Querem fomentar uma divisão da sociedade, porque a partir do momento que você divide, você enfraquece e domina melhor. E Stalin é a prova disso, porque Stalin é a grande mente pensante do comunismo e do século XX, e ele trazia nitidamente essa frase. Ele falava: quando você divide um povo, você consegue dominá-lo. Então, é o que Stalin vinha fazendo, então não é nada novo, não é nada diferente do que vem acontecendo hoje. Acho que eu posso continuar, né? Pelos frutos conhecereis. Então, esse é o título desse subtítulo, e o Alexandre ele traz uma analogia com a passagem bíblica, onde a Bíblia diz, né, pelo fruto que se conhece uma árvore. E aí ele faz uma analogia em relação a isso. Em que sentido?
no sentido da teoria e no sentido dos autores. Então, ele faz analogia aqui. Em outras palavras, remete-se ao assunto e as ideias têm consequências, e seus autores responsabilidade, né? Então, um autor publicando uma ideia nova ou defendendo uma ideia já existente, ele possui responsabilidades. E por isso, então, ele faz essa analogia dos frutos e da árvore. E é engraçado porque a gente sempre esses chavões, né, que traz o progresso, mas a gente sabe que de progresso não tem nenhum. A esquerda não traz progresso, traz desgraça. Existe as ações afirmativas. E aí, a partir de agora, o Alexandre traz bastante esse termo. Nos Estados Unidos tem outro termo, né? Ações positivas, prepositivas. Então, sempre termos bonitos, gostosos de se falar, mas que trazem grandes malefícios para uma sociedade. Por quê? Porque a partir do momento que alguém, um líder, um político, traz uma proposta querendo agradar uma minoria, ele não só agrada essa minoria, mas ele agrada com intenções por trás. Qual é a primeira intenção? Fazer deles um curral eleitoral, para votarem e perpetuá-lo no poder. Então, ele não faz isso para beneficiar unicamente, ele faz para se beneficiar também. Ele fazendo isso, ele aumenta o poder do Estado. Em que sentido? Porque a partir do momento que você cria uma lei, através dessas ações propositivas, dando direitos, que ao meu ver são privilégios, a essas minorias, a gente aumenta o poder do Estado. Porque a partir do momento que você coloca uma lei em votação, essa lei ela tem ações que vão ser desencadeadas. Ou seja, por exemplo, a partir de agora, e a gente já teve essa proposta em Campinas, todos os mendigos, eu falo mendigos, eu sei que é politicamente incorreto, porque hoje em dia fala-se morador de rua, mas dá na mesma. Todos os mendigos LGBTs, e a gente teve essa proposta em Campinas, é horrível, eu sei. Todos os mendigos LGBTs, a partir de agora, terão e absorventes, mas só os LGBTs. Então, você faz uma divisão daqueles que merecem e que não merecem, e a partir do momento que você aprova essa lei, como eu estava dizendo, tem efeitos. Quem vai distribuir isso? Se contrata funcionários. Se contrata funcionários para vários escalões. Aqueles que vão contratar quem vai até lá na rua, entregar, se contrata pessoas para ir lá comprar esses materiais. Então, uma lei, ela tem vários efeitos desencadeantes. Então, o que eu estou dizendo é, a partir do momento que se aprova mais uma lei, você aumenta o poder do Estado, porque você contrata mais pessoas, gasta mais dinheiro e dá mais poder ao Estado. Então, são essas duas finalidades de se aprovar uma lei propositiva, primeiro, para fazer deles um curral eleitoral, segundo, para aumentar o poder do Estado. Fora, é claro, você fazer uma divisão na sociedade. Brancos contra negros, héteros contra homos, baixos contra altos, mulheres contra... Gente, mulheres nunca foram inimigas dos homens. Os homens nunca foram inimigos da mulher. E no Brasil, especificamente, a gente não tem a questão racial, porque a gente é uma raça mista, uma raça misturada de vários povos do mundo, de várias imigrações para o Brasil. Ao contrário, eu concordo, ao contrário dos Estados Unidos, que já teve um apartheid, onde brancos podiam usar os bebedouros, negros não podiam usar os mesmos bebedouros. Então, a gente no Brasil nunca teve isso, e nunca também teve a questão da raça, porque a gente veio de vários lugares do mundo, e dos índios também. Então, são pautas importadas, principalmente dos Estados Unidos, que lá tem essa divisão racial, que é fomentada pela esquerda, ela é trazida para cá para causar a mesma discórdia aqui também, da questão racial que nós nunca tivemos. Exatamente. É isso. Bom, quer fazer uma contribuição, Dani? Eu vi que você ficou exaltada, e eu sei que a Dani também traz bastante esse assunto da raça, né? A Dani é nitidamente negra, é uma direitista, e nem por isso se vitimiza, né? Porque ela tem 2 neurônios. Pode falar, Dani. Tem 2 neurônios.
Não, eu acho isso ridículo. É ridículo. É como você diz mesmo, stalinismo puro, dividir para conquistar. E quando você divide uma nação, um povo ou uma família, você enfraquece. Então as pessoas ficam muito mais suscetíveis às suas baboseiras, né, aos seus delírios, e acabam tomando aquilo como verdade e seguindo. Gente, sabe? Puxa vida, nada contra gays e LGBTs. A pessoa, ela é dona de si, ela pode escolher ser o que ela quiser. Mas me diz, que coerência tem você dar absorvente para LGBT? Gente, eles não têm útero. Eles não têm útero. E aí você não dá para as moradoras de ruas femininas que têm útero. Sabe? É só pensar. Só pensar aula de biologia lá na quinta série, na sexta série. Olha, o mundo está ficando difícil. Ainda bem que a gente tem 2 neurônios. Perfeito. O que eles querem. Por favor, eles querem dizer também, Dani, com relação a LGBT, são as mulheres que são LGBT. Então, não os homens que são LGBT. Então, a distribuição seria para... não sei nem como classificar, porque senão daqui a pouco eu vou ser... Né? Não sei, Você não entende sei. que dá um nó na cabeça da gente? Fica meio... Dá um nó, entendeu? Mas o objetivo deles era fornecer realmente absorventes para pessoal LGBT, ou seja, aquelas que se identificam... eu não sou mulher, eu sou homem, mas como você falou, né? Ela tem útero, portanto, ela sangra, mas ela se sente homem, só que ela tem que usar absorvente. Então, seria mais para esse pessoal aí. Mas, de todas as maneiras, quantas outras mulheres, não é, que você bem colocou, que não são LGBT, mas que são moradoras de rua? Será que elas vão ser contempladas, né, com essa lei aí? Não sei, porque se é só LGBT, não sei. Então, veja como que a confusão fica instaurada. Mas vamos voltar então para o Guilherme. Guilherme, tem agora um subtítulo aí muito interessante, O Cavalo de Troia. O que é que o Alexandre Costa coloca como isso? O que ele trata dentro desse subtítulo? Na verdade, é mais uma analogia, aí só que agora não bíblica, histórica, né? Ele traz que o cavalo de Troia, para quem não sabe a história, foi entregado dos gregos para os troianos, numa guerra em que já durava alguns anos, e como não tinha avanço palpáveis da parte grega de destruir, eles bolaram um plano de fazer um cavalo de madeira, e dentro desse cavalo de madeira haveria vários soldados dentro, né? E uma vez sendo deixado no portão de Troia, do reino de Troia, eles entenderiam como um presente e colocariam esse cavalo bonito, ordenado, majestoso, grandioso, para dentro dos portões, né? Que até então os gregos não conseguiriam violar. E foi o que eles fizeram pela manhã. Eles colocaram o cavalo de madeira dentro dos portões, né? Dentro dos muros, e escureceu, né? E aí os soldados, aproveitando que era noite e que estavam todos dormindo e despreparados, saíram do cavalo e abriram os portões e deixaram que o restante da tropa destruísse Troia. Então, dessa forma, o Alexandre traz que a civilização ocidental, principalmente, está adotando essas ações propositivas como se fosse um presente, como se fosse algo benéfico, maravilhoso, como é lindo, como é bonito, como é bondoso. Vamos dar direitos, vamos dar privilégios para essas minorias arrogantes, porque são o que elas são, arrogantes. Vamos dar cada vez mais. Eles vão ficando mais arrogantes, mais arrogantes, mais arrogantes. E nunca vai ser o suficiente. Então, com isso, como eu disse anteriormente, o Estado incha, porque esses direitos são dados. Quem que vai pagar esses direitos? Quem que vai conceder esses direitos? Quem vai ser
o pai, o grande pai, o pai-Estado, vai ser o Estado, obviamente, ele vai inchar cada vez mais. Com isso, a divisão entre uma sociedade vai se acentuando e vai criando-se discórdia, né? Então, o cavalo de Troia, ele não traz benefícios nenhum, pelo contrário, ele traz malefícios, porque ele não beneficia ninguém, a não ser aqueles que estão no poder. Então, nem mesmo a massa de manobra da minoria é beneficiada por isso. Isso que é revoltante. Porque Isso que é revoltante. eles são usados e não percebem. Eles são usados e não percebem. E eu não sei quando vão cair a ficha deles. Talvez caia a ficha deles quando, de fato, o governo que eles pregam tanto, que é o governo totalitário, assumir o poder do país em questão e fuzilá-los, porque eles não são e nunca vão ser bem-vindos por esse governo mundial. Da nova mundial e também do comunismo, caso o comunismo se instaure no país em questão. Porque eles não são bem vistos pela esquerda, a esquerda os usam, e aí vale a gente voltar um pouco para trás e lembrar qual que era a massa de manobra inicial do comunismo. Os proletariados, os trabalhadores. Mas os próprios trabalhadores viram que eles estavam sendo usados e que eles não adquiriram poder lutando para a instauração do socialismo, do comunismo. Então eles caíram fora. Né? Hoje, exato, os trabalhadores não votam mais à esquerda. Os trabalhadores dos Estados Unidos não votaram no Biden, votaram no Trump, porque eles sabem que o Trump vai proteger o trabalho deles. Então, a esquerda usou os jovens e os insatisfeitos, né, os inconformados, os amargurados, os que se sentem rejeitados, para fazer, então, ocupar o lugar que outrora era do proletariado. E uma hora, então, eu espero que a ficha dessa gente caia, porque, de fato, eles não estão sendo beneficiados, eles estão cada vez mais ficando na mão de pessoas que dizem protegê-los, né? Inescrupulosas, inescrupulosas mesmo. Só fazendo uma parte, colocando bem a ideia, né, do Alexandre Costa, ele coloca, eles fomentam a divisão da sociedade, eliminam o mérito e desvalorizam as glórias conquistadas individualmente, né? E as glórias conquistadas individuais. Então, a pessoa que tem mérito pelo seu trabalho, pelo seu estudo, sabe? Ela é completamente esquecida. Então, isso vai fazendo o quê? Desanimando a pessoa a deixar de estudar, alimentar a sua alma, o seu intelecto. Ele fica... E isso é terrível. Isso... essa burocracia estatal vai colocando as pessoas numa gaiola mesmo, sabe? Aprisionando a mente das pessoas. Pode continuar, Alexandre. Então, isso através do quê? Alexandre não, Imagina, Guilherme. Uma coisa a gente falar para os internautas, essa generalidade, né? Eles querem dar direitos. Mas que direitos? Vamos falar os direitos? O direito que, quando eu falar direitos, entendam privilégios, entendam suborno, né? Eles estão querendo subornar essa gente. Então, o que eles dão para os negros? Eles dão cota para os negros. O que eles dão? Eles dão exceções. Ó, é isso que o Alexandre traz. Eles dão cotas, exceções e demais benefícios específicos dadas às minorias que não são, ou melhor, que são usados não para solucionar os problemas sociais, mas para fortalecer o poder do governo sobre os cidadãos, né? Sobre os cidadãos, exatamente. Cidadãos, exatamente. Foi o que eu disse. E aí ele traz alguns nomes de pensadores que trazeram essas ideias, implantaram essas ideias, e são pensadores americanos, né? A gente sabe que os Estados Unidos, por mais que seja o berço da liberdade, também é o berço de muitas ideias maléficas. Da imbecilidade também. Eu colocaria. Pode ir. E lá no século XX existia o Saul Alinsky, que é
além de um comunista, ativista, é também um escritor. Ele tem um livro bastante famoso que vale a gente trazer um dia para explanar. E ele tem seus discípulos, né? Esses discípulos são os Richard Clord e Francis Piven. Esses dois, por sua vez, colocaram em prática um plano, né? Onde eles criaram várias técnicas para sobrecarregar e implodir os Estados Unidos. Dani, E eu lembro, aqui não está citando, mas eu lembro falando com esses dois. Pode falar, Claire. De vez em quando, oi? De vez em quando a sua internet dá uma falhada. Tá falhando? Tá bom? Bom, quando falhar, vocês me avisam. Voltou ao normal? Tá bom. Agora sim. Agora tá normal. Então, esses dois, o que os dois fizeram palpavelmente, né? Trazendo aqui os atos dele. Eles fizeram uma campanha para a população que tinha direito à previdência reivindicar a sua previdência social. Né? A previdência social americana funciona basicamente igual a do Brasil, só que um Estado ele não conseguiria pagar todos aqueles que têm direito por isso, né? Por esse direito. Direito válido é que eu não estou criticando. A pessoa trabalhou a vida toda, ela merece receber. Mas uma vez todo mundo reivindicando, o Estado faliria, quebraria. É inimaginável. São muitas pessoas. Nos Estados Unidos são 300 milhões de pessoas, se eu não me engano, bem mais do que no Brasil, 350 milhões, se eu não me engano. Então, essa foi a ideia dos dois em desestabilizar o Estado. E, se eu não me engano, isso foi durante o governo qual que é o nome, Dani, daquele presidente amigo da Margaret Thatcher, o Reagan? Eu acho que foi durante o Reagan, esse plano que eles instauraram. Então, querendo ou não, desestabilizar um governo conservador. Então, tem método, né? Sempre existe os militantes pensantes que instauram as ideias e os militantes da base colocam em prática. E trazendo para o Brasil, a gente tem, nós temos, hoje está me fugindo os nomes, o Dirceu, que dita as regras para militância organizada, e isso os esquerdistas fazem muito bem no Brasil. Eles possuem diretórios, eles possuem comitês, eles possuem uma base organizada, ao contrário da direita sendo formada. Né? Conselhos. E funcionarismo público. Agora também eles estão tendo muito da parte do judiciário, a gente sabe qual é a ideologia do judiciário. Então, por eles estarem tão melhor organizados, eles recebendo uma ordem de cima, eles colocam em prática facilmente. E isso ocorre nos Estados Unidos também. Então, são esses os efeitos colaterais que as práticas esquerdistas e globalistas trazem a uma sociedade. A divisão, a destruição, a fragilidade, para poder, então, facilitar para você instaurar um poder mundial. O que acontece? Fazendo uma analogia e passando já para Dani, se eu não me engano. Não, eu falo sobre mais Não, você tem ainda o relatório. Perfeito. Então, o que acontece na natureza? Um leão, ele com fome, ele vê um rebanho, e sempre tem no rebanho, colocamos de zebras. No rebanho de zebras, o mais idoso, o mais doente, o mais caquético, o mais lento. É nisso que o leão vai, ele não vai no mais forte. E os globalistas, eles escolhem os países mais frágeis, com o povo mais dividido, mais fraco, mais em guerra, mais conflituoso, para poder instaurar. Porque se não tem uma divisão, se eles não são unos, eles são fáceis de ser... de virarem gado. Manipulados, né? Eles acusam o que do que eles são, né? Eles chamam a gente de gado, mas na verdade eles querem ser gados, né? Porque eles dando poder para o governo mundial, a nova ordem mundial, eles querem se tornar cada vez mais gados. Enfim. Então, o próximo título é o relatório de Iron Montaigne. O que acontece? Esse relatório ele foi feito por um grupo de especialistas nos Estados Unidos na década de 50, em 1954, onde foi recrutado diversas autoridades de vários setores americanos, científicas, educacionais, políticas, para bolar um plano
de como e isso teve também, vale ressaltar, bastante apoio da Fundação Rockefeller e o Instituto Hudson, que são ditos globalistas. A gente já citou a família Rockefeller diversas vezes durante esse livro. Então, se tem o nome deles envolvido, saiba que não é coisa boa, nunca é. E qual que era o propósito desse relatório realizado por esse grupo de especialistas? Você propagar cada vez mais dos Estados Unidos, propagar a mídia, propagar a cultura, propagar a Constituição, o cinema. Então, é uma forma de globalismo, né? Você querer propagar o que a sua cultura tem. Até aí tudo bem. Mas aí se viu que para isso seria necessário, por exemplo, lavagem cerebral. Olha só quais são os métodos encontrados por eles. Entre eles, psicólogos também, né? A comunicação, a hipnose e a lavagem cerebral, como formas de instauração desse plano. E aí você já vê que não é coisa boa, por mais que o propósito pode se parecer benéfico, e aí que tá, sempre é benéfico, sempre parece benéfico. Vamos autorizar a cannabis. Mas por quê? Porque ela tira a dor do corpo. Que lindo, ela tira a dor do corpo, gente. Então vamos liberar a droga. Então é sempre camuflado com uma boa intenção. E a intenção deles era o quê? Propagar a cultura americana. E aí o que acontece? Esses especialistas sugeriram que a melhor forma do povo americano aceitar isso, aceitar um governo totalitário, não só o propósito inicial, que era propagar a cultura americana, mas do povo americano ficar mais maleável para um controle social do Estado, seria o Estado inventar um inimigo. Né? Inicialmente, o medo, novamente, o medo, né? O medo controla. Inicialmente foi instaurado que seria um inimigo existente, real. E por muito tempo foi a União Soviética, o inimigo principal dos Estados Unidos, que é a Guerra Fria, que todos nós sabemos. E não por isso os Estados Unidos estavam errados em ficar contra a União Soviética. A União Soviética era o berço do comunismo, né? O primeiro país a se tornar um comunismo no mundo, depois do golpe de 17 por Lenin. Só que aí os Estados Unidos viram que isso não seria viável por muito tempo, porque você tendo um inimigo existente, uma hora você vai entrar em guerra com ele. Então eles falaram, nós precisamos de um inimigo imaginário. E foi aí que eles inventaram o inimigo do tabagismo. O tabagismo foi o primeiro inimigo, né, a primeira forma de medo que um Estado, em larga escala, propagou. Para quê? Para ver qual é a resposta da população. Você joga, né? Você faz uma reação, você faz uma ação e espera uma reação. E foi o que eles fizeram. Eles fizeram uma campanha maléfica, né? Uma propaganda bastante maçante, bastante contínua, falando sobre os malefícios do cigarro, que até então não era nem dita, né? Era algo socialmente aceitável em ambientes fechados, etc. Foi aí que surgiu diversas restrições para a sociedade, entre elas a proibição de se fumar em lugares fechados, jogar a bituca no chão, enfim, o preço do cigarro aumentou, e fora, claro, quando você tem um medo numa sociedade instaurado, existe aqueles que fazem, aqueles que são mais medrosos, aqueles que são mais histéricos. Então, sempre vai ter uma pessoa que vai brigar com você por estar fumando na rua, por exemplo, o que, na verdade, não faz sentido, porque você está invadindo o espaço do outro, né? Que é o espaço próprio. O nome disso é liberdade individual. Se você não tem liberdade individual, você não tem liberdade nenhuma. E o cigarro foi o primeiro cavalo de Troia que o Estado introduziu numa sociedade, né? Esse medo maçante e massivo. Mas, na verdade, gente, por mais que a gente saiba que o cigarro mate, dá câncer, encurta a vida, dá uma série de doenças, a gente não deve proibir a pessoa de fazer aquilo que ela bem entender, né? É o livre-arbítrio. Ela escolhe fumar. Ela faz o que ela quer,
Da vida Mas dela, isso- do corpo dela. Mas aí que tá, Claire, existe aqueles que, não sabendo desse plano do inchaço do Estado, de dar poder para o Estado, elas aprovam, porque é benéfico para a pessoa, só que ela olha só para a pessoa, ela não olha para o todo. E eu não estou sendo coletivista aqui, eu estou dizendo que você precisa ter uma visão mais ampla da situação. Então, não é porque a vacina faz bem, a vacina pode imunizar, que todo mundo deve ser obrigado a ser imunizado. Então, uma proposta que vem camuflada de benesse, pode ser maléfica para o todo. Porque tudo que é obrigatório, tudo que mina, né, tudo que mina a liberdade individual, ela é maléfica. Eu estou pegando muito tempo já do espaço de vocês, mas só para completar, então, o Códex Alimentários é o outro subtítulo que o Alexandre traz, como sendo uma Anvisa, só que em escala mundial. Então, pensa na Anvisa, que hoje no Brasil existe, e que aprova diversos alimentos, diversas substâncias alimentícias e outras, e ela dá o selo da Anvisa, né? Então, tudo que não tem o selo da Anvisa, tudo que não é passado pela bancada da Anvisa, teoricamente não pode estar à venda, porque pode ser que ela faça mal. Então, é um controle, né? Eu não vejo com muitos maus olhos se isso se restringir dentro de uma sociedade, mas esses globalistas, então, trouxeram a ideia do Códex Internacional, né? Através de uma reunião da ONU em 62. Essa ideia veio à tona, onde seria aprovado ou não, onde seria estimulado ou não vários alimentos a nível mundial, né? Dentre eles, alimentos naturais, a cebola, o alho, o gengibre. Olha o absurdo. Especiarias, né? E teria, então, o intuito era gerar, misturar e desencadear ou inibir determinados nutrientes. Então, a gente dando essa chancela, dando esse direito de pessoas que não foram eleitas, isso que me irrita, porque se você tem uma pessoa eleita que já é ditadora, a gente já odeia e já rechaça. Agora imagine você sendo governado por um bando de engravatados, burocratas, que a gente sequer conhece, não sabe o nome, não elegeu, e que vai comandar o que a gente come ou não come. É exatamente isso que a gente está dizendo. É a perda da liberdade individual, é a invasão da nossa privacidade, é o controle estatal e depois mundial de um governo totalitário, né? A nova ordem mundial. É disso que a gente está falando. Eles incentivam a ciência genética, né? E controlam, né, produtos naturais. Quer dizer, umas coisas tão absurdas. A ONU, ela nunca foi benéfica em coisíssima alguma. Eu vejo com muito maus olhos qualquer instituição internacional, né? Agora se discute se discute além, né, da corte já existente de Haia, que julga crimes internacionais, se discute uma corte internacional. Quem apoia isso é o Sérgio Moro, onde seria julgados crimes comuns nessa corte. Então imagine você, Claire, que eventualmente, muito eventualmente, porque a gente sabe da índole ilibada da Claire, resolve furtar algo no mercado, você vai ser julgado por um tribunal internacional. Então, quais são as leis? Quais são os critérios? Quem vai julgar? Onde você estudou? Isso vai cair na mão dos globalistas, dos comunistas. Então, é algo que a gente tem que ver com bastante maus olhos e com bastante pé atrás, porque tudo aquilo que viola o nosso patriotismo, a nossa cultura, né? Isso certamente vai ser maléfico. Agora eu passo a palavra a Dani ou a Claire para continuar. Eu só quero colocar no finalzinho as palavras do Alexandre, que ele coloca assim: como parte desses nutrientes tem relação com a saúde mental, com a inteligência, com a memória, disposição e capacidade de reação, o controle da circulação e consumo dos alimentos que contenham essas substâncias passa a ser um mecanismo de controle político e social. Olha só, quer dizer, você vai controlar
você não pode comer gengibre, você não pode comer alho, não pode comer cebola. Por quê? Porque é terrível, né? Bom, agora eu vou passar para a Dani. Dani, você ficou de castigo hoje, hein? Ficou Eu peço quietinha aí um desculpas. tempão. Talvez eu tenha me estendido Não, demais hoje. não, mas é um pouco difícil mesmo. Eu deixei vários. Agora, Dani, vamos lá. Você vai falar sobre o truque dos 3 estágios e os 6 passos para aprovar uma proposta absurda. Vamos lá. Você consegue falar sobre esses 2 subtítulos? Sim, bom, o truque dos 3 estágios é o seguinte: pura manipulação. O que eles fazem? Eles encontram um problema na sociedade e eles pegam esse problema, ou essa questão, ou essa cultura, e transforma-se, amplifica em 1 trilhão. Uma coisa que é desse tamanhozinho se torna maior do que o próprio universo. E param por aí. Eles pegam, inventam, né, esse problema gigantesco. Aí eles pegam e concentram todas as suas energias nisso. Fala de noite, politiza, complica, espalha, aterroriza. Exato. Né? Final das contas, o mesmo que apresentou o problema tem a solução. Lógico, né? Depois de espalhar o medo, o pavor, aí vem a solução. Tem coisas bem interessantes atualmente acontecendo no mundo, não? Tem. Por exemplo, a questão da Covid, né? Gente, já aconteceu um surto lá em 2003 da SARS-CoV, né? Que é a mesma variante do Covid. Em 2003, no mesmo lugar na China, não se transformou em pandemia, mas teve ali, né, o seu foco disseminado por alguns países e até pelo local. Foi tratado corretamente. A pergunta que eu fico é: a Covid mata? Claro que ela mata, gente. Mata, com certeza. Assim como câncer, como a pneumonia, como a gripe, como arma de fogo, arma branca, como carro, como ônibus. Só que ninguém está falando, né? As pessoas só falam na Covid. Então, esse truque dos 3 estágios está sendo usado hoje, está sendo usado agora com a Covid-19. A Covid-19 mata? Claro que mata. Sabe por quê? Todo ser humano que nasce, ele está destinado a morrer. E isso é a coisa mais certa que tem. Quando você nasce, a única certeza que você tem é que você vai morrer em algum momento. Agora, o que eu não posso deixar é que isso domine a minha vida de tal maneira que tire os meus direitos e os direitos dos meus filhos ou dos meus entes queridos. Eu prefiro enfrentar de peito aberto e trazer o alimento para minha casa e garantir a liberdade para os meus filhos, do que deixar, como o próprio Guilherme diz, que engravatados ditem a regra. Porque é muito fácil você falar: fique em casa, economia a gente vê depois, quando o seu salário cai todo mês, quando a sua geladeira está cheia, quando seus filhos frequentam boas escolas, quando você está num condomínio que tem segurança. Agora, vai dizer a mesma palavra para aquela pessoa que vende a sua goiabinha, a sua água de coco, ou seja lá o que for hoje, para levar comida para o seu filho à noite. Eu falo para vocês que a primeira coisa que eu pensei quando eles fizeram o lockdown, quando eles fizeram já, como, por exemplo, fazer com que a profissão de ladrão, que o ladrão seja reconhecido como profissão. Me disse isso, é algo que deveria ser dito num parlamento, uma pessoa eleita pelo povo. Segundo, o povo fica assustado, indignado, mas o assunto já está sendo comentado. É algo que aconteceu comigo agora. E eu acho que com a Claire, com quem está ouvindo, né? Você profissionalizar o ladrão, o ato de roubar, né? Imagina. E terceiro, o fato de estarem falando nesse assunto ser assunto do debate público. Sabe? Agora a gente fala assim: deve ou não deve se tornar uma profissão? Pelo amor de Deus, né? Não deveria ter debate. Exato.
E a repetição disso dilui a importância dos aspectos mais assustadores da proposta. Ou seja, de tanto falar, de tanto nhenhenhê, você banaliza a situação e daqui a pouco cai na norma, se torna normal. Uma coisa que não é. O assunto do tema, o quinto passo, né? O assunto, tema da proposta passa a ser comum, como que a gente está fazendo. E o último, o debate gira em torno de moderar a proposta para torná-la viável. Olha, vamos moderar um pouquinho. Por exemplo, o que acontece lá na Califórnia. Tá bom. Furtos até $900 não tem importância. Então, a pessoa entra nas lojas, começa a roubar, a Califórnia vai à falência. A Califórnia vai à falência. Não tem importância para quem está roubando, mas para quem está sofrendo prejuízo. Porque eu vou lá, roubo 900, a Claire vai lá, rouba 900, o Guilherme rouba 900, o outro rouba 900, e aí? Cadê o lucro? Cadê o comércio? A loja vai fechar as portas. Aí não vai ter comida para você comprar, não vai ter emprego para você sobreviver. E aí, como que fica a situação? Olha só aonde nós já chegamos. E já comentando nesse assunto, eu quero dizer, gente, nós estamos num ano muito decisivo, não só para a questão do Brasil, mas para a questão da América Latina. Se a gente for ver os países ao nosso redor, alguns estão indo de mal a pior, como o Chile, né? Na sandice deles. E no dia que você não prestar mais, você vai ser descartado como qualquer lixo fedorento por aí. Então, cuidado. Cuidado, porque o que está em jogo não é só meu direito de comer, meu direito de trabalhar. Não. É a sua liberdade, a sua vida e a vida dos seus entes queridos. E nesse sentido, eu passo para a Claire. Guilherme, você está aí, Guilherme? Tudo bem com você? Tudo bem, consegue ouvir? Consigo. Quanto tempo nós temos? Eu tenho a impressão de que o nosso tempo está terminando. O que você acha? Eu sugiro que a gente se despeça. 50, 52. Ok. Então, meus queridos, a partir da semana que vem, nós vamos, então, falar sobre os últimos subtítulos, né? Pressão de cima, pressão de baixo, vacinas e outras químicas, eugenia, esterilização, controle populacional. Vamos terminar, pela graça de Deus, vamos terminar esse capítulo, né? Na próxima semana. Querido internauta, tudo que nós desejamos é que você seja um observador. Não precisa acreditar em nós. Observe as coisas meio absurdas que estão sendo colocadas, que estão sendo discutidas pela internet. Observe. As coisas estão muito difíceis, né? Então, essa pandemia que parece que não vai acabar é uma coisa, continuamos nesse impasse. Então, querido internauta, eu desejo a você uma ótima semana, que Deus esteja abençoando, abrindo os seus olhos. Na sequência do nosso trabalho aqui, nós vamos falar sobre este livro aqui, né? O nome dele é Discurso sobre a Servidão Voluntária. O autor é Etienne de la Boétie. Então, esse livro foi escrito lá pelos idos de 1600. É um discurso, era um jovem. Impressionante a capacidade, a inteligência desse jovem. Então, se você puder adquirir esse livro, né, vamos ver, vamos discutir ele daqui a algumas semanas. Uma ótima semana para vocês. Deus abençoe a todos, viu? Dani? É um prazer ter estado aqui com vocês. Agora sim. Estava sem som. É um prazer ter estado com vocês aqui novamente. Peço a vocês que reflitem e meditem muito bem. Observe o que tem acontecido ao redor, não só aqui no Brasil, como na América Latina e no mundo, porque tudo vai interferir, sim, na sua vida e na sua liberdade. E lute por ela, porque
é uma das coisas que vale a pena morrer e vale a pena lutar também. A sua liberdade, seu direito de decisão, seu poder sobre si mesmo. Então, com essas palavras, eu me despeço de vocês e até a próxima segunda-feira. Guilherme. Me despeço também de todos vocês, internautas, fazendo também um alerta. Eu acho que a América Latina, a gente teve ali nos meados de 2018, né, com a eleição do Bolsonaro, um pouco depois também, vários líderes de direita, aparentemente, o Bolsonaro a gente sabe que na América Latina ascendendo ao poder, né? Só que isso está mudando, quer dizer, o Foro de São Paulo ele está com toda a força possível, né? O Foro de São Paulo não é um mito, ele é bastante existente e está a toda, né? A gente viu no Chile as eleições e os resultados da mudança da Constituição que eles tiveram ano passado, se eu não me engano. Agora eles estão querendo, através dessa Constituição nova, tirar o exército do país, não haverá mais exército, não haverá força nacional. Então, o maior exemplo do que é um governo socialista sendo instaurado, né? Você destrói as forças armadas, você destrói todos os símbolos nacionais, você muda a bandeira, você muda o hino, né? Eles querem destruir todos os parâmetros que nós temos. É isso que vai acontecer no Brasil se o outro lado vencer, né? As eleições de 2022. E o Bolsonaro, a gente sabe que é a pessoa, o pé no sapato do globalismo e do comunismo aqui no Brasil. E façamos nossa parte, espalhemos esse vídeo, porque vídeos como esse alertam outras consciências além da sua. Seja generoso, espalhe informações, né? Essas informações que hoje em dia é algo escasso e bastante raro. Informações de qualidade, informações reais, factuais, embasadas. É o que a gente traz para você. Todas as segundas, 8h30, nesse mesmo canal. Caso você não seja inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações. Nós não postamos vídeo apenas de segunda-feira, mas ao longo da semana também da Dani, falando sobre informações locais de Campinas. E adquira esse livro. É uma literatura nacional, e eu acho que quanto mais nós apoiarmos os escritores nacionais, os livros nacionais, a literatura nacional de qualidade, mais a gente vai conseguir furar a bolha e fortalecer os nossos escritores, os escritores que estão do nosso lado, que estão do lado da verdade, porque do lado da mentira tem muitos. Então, vamos financiar esses que fazem livros maravilhosos como esse, A Nova Ordem Mundial, do Alexandre Costa. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Convido vocês a seguirem nós nas nossas redes sociais, Conservadores do Universo. Conservadores do Universo está no Instagram, no Twitter e aqui no YouTube. O Instagram é Conservadores do Universo, tudo junto, e no Twitter é C do Universo. Convido vocês a nos seguirem, acompanhar nossos posts, curtir os nossos posts e bem como comentar também, caso você assim deseje. Até a próxima segunda-feira, às 8h30, nesse mesmo canal. Obrigado, Dani e Claire. Até. Obrigada. Até a semana que vem.